Olá, boa tarde. Esse é um teste. Eu tô aqui na UNB, depois da minha oficina, e quis gravar um pouco mais sobre a minha vida, né? Dessa vez mostrando meu rosto. Eu tô treinando, né? Aos poucos eu vou conseguir olhar direito pra câmera, falar como se eu estivesse falando com você que tá aí olhando. É tudo um processo. Bom, vamos lá. A última vez eu estava falando como era a minha infância, né? Claro que eu não falei minha infância inteira porque tem muitas coisas. Uma das coisas é que todo final de ano eu viajava pra casa da minha avó. Aliás, de 2 em 2 anos eu ia pra casa da minha avó lá no Rio Grande do Sul, minha família. E depois desse... E normalmente depois, quando eu voltava, eu ia pro Tocantins, pra casa do meu pai, uma cidadezinha minúscula chamada Taguatinga, do Tocantins. Sim, existe essa cidade, Taguatinga do Tocantins. E lá é muito legal, muito bonito, né? Bom, eu fui criada entre lá e aqui, meus pais se separaram quando eu era novinha, tinha 8 anos mais ou menos. E a gente foi morar lá no interior do Paraná. Depois em Umuarama, depois a gente veio pra Brasília e eu fui praticamente criada aqui. Eu comprei isso pra mim comer. Teve umas férias, foi justo nessa época quando os meus pais se separaram, que a minha mãe deixou eu ficar com a minha avó durante 1 mês, 2 meses, não sei. E morando com vó, né, minha avó fazia tudo que eu queria, principalmente comida. E na época que eu fui lá pra casa dela, eu não era gordinha, eu era bem magrinha. Mas a minha avó fazia todas as vontades pra mim, me dava... Eu pedia pra ela fazer pudim, ela fazia, eu comia ele sozinha. Eu comia tudo que eu queria comer, todo tipo de doce. Você imaginar que eu sempre gostei muito de doce. E minha avó fazia doces ótimos. Eu devorava todos. E tinha um agravante. Como eu tava na casa da minha avó, eu não conhecia muita gente lá e era época de calor, né, no final do ano, tipo, lá é muito quente. Eu não tinha a mínima vontade de sair de casa, pra nada. Eu saía e ficava às vezes no jardim brincando com a minha Barbie, fingindo que ela tava numa floresta. E era isso. Como eu abro esse pacote? Cara, ele é duro. Olha. Não consigo. Como que eu filmo e abro ao mesmo tempo? Já sei. Eu acho que isso aqui só dá pra comer em casa. Você pega a tesoura e corta. Gente, nunca precisei fazer tanta coisa. Gente, como é que abre isso? Não sei abrir. Isso também me ensina a abrir. Delicioso. Que bom, né? Que é delicioso. Não consigo abrir. Logo. Triste. Muito triste. Eu não corria, não brincava com as crianças, não ia pra casa de ninguém. A casa dos amigos que eu tinha que morava lá perto, eles estava fechado, eles estavam viajando. Então não tinha amigos pra brincar e toda vez que minha avó me convidava pra ir com ela em algum lugar, tipo mercado, padaria, na casa de um amigo dela, de uma velhinha que ela conhecia, vários lugares assim, eu não queria ir. Não, vó, eu quero ficar em casa. Eu adorava ficar em casa. Lá na casa, na minha avó, tinha uma filha
gigantesca de gibi. Todos os tipos de gibi que você imaginar. A maioria era da Turma da Mônica, que era o que eu mais gostava. E todo tipo assim, né? Viagem. Era aqueles da Disney e os da Turma da Mônica. Eu não gostava muito dos da Disney, então eu lia a Turma da Mônica. Li todos. E também tinha uma seleção naquele final de ano. Eu não lembro que ano foi, depois eu vou pesquisar. Tinha uma seleção de filmes que iam passar todo dia na Sessão da Tarde. Era um filme muito legal. Nossa, eu queria assistir todos os filmes da Sessão da Tarde da Globo que ia passar naquele final de ano. Então, era impossível pra mim sair de casa. Eu queria ficar em casa, porque quando eu não tava lendo, eu tava assistindo TV. E lógico, entre uma coisa e outra, eu tava comendo coisas maravilhosas, como pudim, compota de pêssego, de pera, todos os tipos de doces, ambrosia, whatever. Então, foi assim, 2 meses de extrema engorda pra mim. Eu nem acredito, olha só, eu consegui abrir. Consegui, cara. Finalmente. Ó, eu puxei aqui, assim, aí fiz um buraco. E aí, rasguei aqui, ó. E pronto, eu já posso comer meu biscoito delicioso. Nossa, isso aqui, ó. Saboroso que saboroso. Sem adição de açúcar. Não dá pra ler. Cappuccino e avelã. Será que é bom? Quando eu voltei nos braços da minha mãe, eu estava uma balufinha. E minha mãe não queria falar comigo. E eu comecei a sentir o preconceito justo dentro do seio da minha própria família, que era um preconceito da minha mãe. Minha mãe não conseguia acreditar que eu estava tão gorda. E eu tentei conviver com isso da melhor maneira possível, mas pra mim o mundo tinha acabado, porque eu não conseguia ver solução. Eu não imaginava que eu poderia emagrecer. Eu pensava assim, pronto, e agora? Tô gorda, vou ser gorda pra sempre. E uma coisa que aconteceu é que isso me fez ficar frustrada a maioria da parte da minha vida. E eu tive que me virar sozinha, assim. Eu achava que eu era excluída normalmente, já por ser gorda. Então, às vezes, eu mesma me excluía. Eu comecei a ter uma autoestima muito baixa mesmo. Nunca me julgava capaz de ser uma pessoa legal por eu ser gorda. Então, eu achava que as pessoas já olhavam pra mim pensando que eu era gorda e não queria falar comigo. Então, uma série de coisas se desencadeou daí. Uma das coisas que aconteceu é que eu resolvi fazer tudo o que eu pudesse fazer pra ficar longe de alguém falar que eu tinha vergonha. Porque assim, eu tinha vergonha de ser gorda. Eu odiava ser gorda. Mas eu odiava que alguém falasse que eu era. Ou pior, era que alguém falasse que eu estava insatisfeita comigo mesma e que eu queria emagrecer. O que eu não admitia. Por mais que eu quisesse emagrecer, eu não queria que alguém falasse, aquela gordinha ali tá querendo emagrecer. Não queria. Então eu não fazia exercícios, não gostava de participar das aulas de educação física. Morria de vergonha do meu corpo, não usava short, não usava saia, não usava vestido. E foi assim, uma época bem terrível assim pra mim, psicologicamente. E é claro que eu não conseguia parar de comer, né? Eu comia muito, não tanto assim, como já vi pessoas comendo e tal na minha idade, mas era assim, eu não fazia exercício nenhum, fazia questão de fugir deles e, além disso, comia bastante, de preferência doce. Então, isso me fez ficar um pouco introspectiva, eu tinha dificuldade para fazer amigos e, claro, muito problema com garotos. Tinha muitos garotos na minha sala que me chamavam de baleia, de free willy, de... eu não lembro mais,
Mas era assim, sempre esses apelidos assim de pessoas de peso, né? De animais de peso. E bem, foi terrível. Vou parar por aqui, depois eu continuo. Tchau.